Muito bem. Logo depois da nossa vinheta, nós teremos mais uma vez o nosso encontro com o amigo Sérgio Lopes, psiquiatra, psicoterapeuta, palestrante espírita, trabalhador que consegue reunir um amadurecimento no aspecto de conhecimento espírita, espiritual e também do ponto de vista profissional, psiquiátrico. Para que a gente possa falar hoje sobre a lei de igualdade, pegando mais uma vez o capítulo do livro Cérebro Triuno, que ele escreve junto com outros dois colegas da AME Brasil, para que a gente possa se debruçar como essas reflexões em torno da igualdade podem ser úteis para a construção da nossa saúde mental, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista coletivo. E no aspecto da lei de igualdade, a gente vai se debruçar e vai perceber que para a doutrina espírita nós somos iguais diante do Criador. Mas dentro dessa igualdade diante do universo do Criador, nós somos também singulares. Temos uma singularidade, temos uma particularidade que nos torna especiais, que nos torna únicos, mesmo nessa igualdade. Pode ir. É isso, Sérgio. A gente estava aqui arrematando, né? Como esse capítulo da doutrina espírita é muito profundo, muito útil, inclusive, na dinâmica das nossas relações e um tema bastante atual, que é entender a nossa igualdade diante do universo, a igualdade diante de Deus, que não nos torna pessoas padronizadas. Por quê? Porque nós temos uma singularidade que vai da nossa cultura, vai da nossa história evolutiva, da nossa história reencarnatória, mas os dilemas, inclusive, do ponto de vista psicológico, né, que o Jung chamaria dos complexos humanos, ou seja, as temáticas humanas, elas são, inclusive, muito parecidas. O que vai diferenciar é como nós atravessamos, né, as pessoas que nós nos relacionamos. Então, nós temos uma igualdade dentro de uma singularidade pessoal. E aí, Sérgio, eu queria que tu pudesse, assim, já que a gente está numa travessia bem interessante aqui dessas leis morais, relembrar para o público a trajetória que você construiu de raciocínio nesse livro, né, o Cérebro Triuno, relacionando as casas mentais com o grupo de leis, né? As primeiras leis que dizem da nossa vinculação conosco, as outras leis com a sociedade, digamos assim, e as leis também que nos colocam em relação com o grande todo. Talvez pudesse a gente começar hoje fazendo essa recapitulação da ideia que você teve, né, de análise dessas leis. Bem, Leonardo, meus amigos, satisfação novamente estar aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, lei de igualdade, dentro do nosso capítulo de Jesus e Saúde Mental. Vamos lá, então. A ideia da recapitulação é interessante, Léo. Quando eu escrevi inicialmente sobre esse tema, foi anterior ao Cérebro Triuno, que foi no livro Leis Morais e Saúde Mental. Ali já houve uma primeira abordagem sobre as leis morais, foi, na verdade, uma contextualização em torno do que hoje nós temos no campo da saúde mental, a partir daquilo que Kardec indagou aos espíritos no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Leis Morais é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala da lei natural e subdivide essa lei natural em 10 leis morais, né? 10 leis morais e mais da perfeição moral, que seriam 11 capítulos, né? Dentro das leis morais. Depois, mais adiante, conforme você trouxe, escrevemos no livro Cérebro Triuno um desdobramento, vamos dizer assim, dessas reflexões em torno das leis morais. Ali eu tive uma ideia de dividir as leis morais em torno desses 3 andares de níveis da casa mental. Porque André Luiz, no livro No Mundo Maior, a partir das orientações de Calderaro, ele nos empresta a ideia de que nós temos 3 andares da casa mental correspondentes aos 3 andares do cérebro, conforme foi estudado. Um primeiro andar do cérebro seria o nível reptiliano, depois no nível
mesocortical, né, no nível do córtex, e depois a área pré-frontal, a área mais evoluída. Então, o nível reptiliano, logo em seguida o sistema límbico, o nível mesolímbico, cortical e lobos frontais. O André Luiz nos traz, então, assim, que nos primeiros níveis da nossa evolução, nós desenvolvemos esse primeiro andar, que diz respeito à nossa instintividade, à nossa vida mais automática, aquelas leis que estão regendo a nossa existência no que tange aquilo que foi adquirido no passado, né? O que está gravado em nós do passado. E eu examinei quais eram as leis morais que tinham mais sintonia com esses níveis mais primitivos. E primitivos não quero dizer aqui no sentido de mais atrasados, de coisas que precisam ser superadas. Primitivo no sentido de que veio primeiro, mas que continua em nós. Então, aí nós estudamos aqui, né, Léo? Nós vemos aqui quais são as 3 leis morais que estão vinculadas a esse nível. A lei de conservação, né, o nosso instinto de conservação, de sobrevivência. A lei de reprodução, que fala da procriação, né, e da nossa sexualidade, nós falamos bastante sobre isso. E da lei de destruição, que seria também um nível que faz parte da natureza, aonde as coisas se destroem para poderem renascer, né? Então, assim como a vida, né, a encarnação termina com a morte física, esta é regida por uma lei de destruição. O envelhecimento tem a ver com destruição e com transformação. E também nós podemos estudar esses 3 níveis dentro de uma abordagem até mais freudiana naquele mesmo momento, quando a gente estudou as pulsões, a pulsão sexual, a pulsão de conservação agressiva e a pulsão de destruição, pulsão de morte. Bom, esse foi o primeiro nível. Aí, quando passamos para o segundo nível, segundo andar da casa mental, nós vamos estudar, conforme Calderaro, o nível da nossa vida presente na evolução, na Terra. Então, aí estamos agora no ser humano. O ser humano, como um espírito encarnado na atual encarnação, ele vai desenvolver através da sua razão, da sua vida no presente, da sua consciência, porque o primeiro nível ele é muito inconsciente. Né? Essas pulsões todas são inconscientes. Já esse outro nível é o nível da nossa consciência. O nível da consciência, ao estudarmos essas questões, nós nos debruçamos sobre algumas leis morais que têm mais sintonia ou mais particularidade com esse andar da casa mental. Quais são? Então, vimos lei de sociedade, lei do trabalho, lei de liberdade, lei de progresso e a nossa lei de hoje, lei de igualdade. Então, são 5 leis. Por quê? Porque nós nascemos no mundo físico, lei de sociedade, convivemos uns com os outros. Nós temos que trabalhar para nos desenvolver as nossas aptidões, lei do trabalho. Nós precisamos ter a nossa liberdade de expressão como um atributo do espírito, do livre-arbítrio, lei de liberdade. O objetivo dessas funções todas é o nosso progresso espiritual, lei de progresso. Tudo isso está acontecendo agora. E hoje nós vamos ver lei de igualdade, no que toca, como você já trouxe no início, algumas particularidades que logo nós vamos a seguir dar sequência. E para completar, então, essa visão panorâmica do nosso estudo, qual é o terceiro andar? O terceiro andar para Calderaro diz respeito ao vir a ser, é o nível da nossa superconsciência. Se lá atrás nós temos o inconsciente, agora mais no presente, a consciência, no vir a ser nós já temos instalado dentro de nós campos virgens nos lobos temporais, no que se refere àquilo que ele chama da superconsciência. Então, é o devir da humanidade que já está dentro de nós, né? Inclusive desenvolvido na massa cinzenta, que diz respeito a essa parte do cérebro, que são os lobos frontais. E na área do perispírito, é a área pré-frontal do cérebro, que ele chama do andar superior da casa mental. E aí, eu examinando quais são as leis que trariam mais sintonia com esses campos, nós encontramos também 2 leis e a principal, depois, no final, as 2 primeiras, que é lei de adoração, que é quando nós nos abrimos para o transcendente através da adoração, que a adoração não é apenas a oração, mas é o estado de contemplação, de meditação, de mergulho profundo no meu eu espiritual.
Mas isso não basta para que a gente evolua para o terceiro nível, porque senão bastaria que nós ficássemos orando. E Jesus nos ensinou que é preciso descer. Quando ele estava lá no Monte Tabor, ele disse assim, olha, aqui está muito legal, mas nós temos que descer. E a gente desce para quê? A gente desce para exercer a lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Todos esses estágios, eles se complementam através da ação. A ação da caridade é quando nós nos jogamos em direção ao próximo, quando nós nos envolvemos com os outros, quando nós desenvolvemos empatia, a justiça e o amor, completando tudo isso com a lei de adoração e, portanto, culminando na perfeição moral. Então, esse é o esboço, muito resumidamente, da nossa trajetória que nós estamos fazendo desde que nós começamos a estudar as leis morais, né, Léo? Dentro do nosso estudo de Jesus e saúde mental. O próprio livro No Mundo Maior até coloca esse terceiro andar, né, dos lobos frontais como sendo um termo superconsciente, né? Esse andar primeiro, mais inconsciente, mais involuntário, mais automático. Esse andar que a gente está falando nas últimas semanas e hoje também, o andar da consciência, aquilo que a gente pode fazer, inclusive, com mais vontade, digamos assim. E o superconsciente, algo que seria o patrimônio por vir, né? Não é bem ainda a nossa casa mental habitual. Não, até porque o superconsciente também é inconsciente, né? Uhum. Nós ainda temos ele no nível não consciente, o inconsciente ele está no campo daquilo que foi guardado, mas o superconsciente é daquilo que ainda precisa ser vivido, então é algo ainda no nível do vir a ser, né? Aí, Sérgio, logo no livro que você escreveu, você faz uma analogia, né? Um diálogo muito bem posto, na minha percepção, entre a lei de igualdade e a humildade. Até escrevendo uma frase bem importante, que é assim, a humildade é a virtude da igualdade. Porque, de certa forma, a humildade, ao nos colocar no humus, né, na terra, o humus, eu acho que lembro muito daquela questão do Nilo. Quando eu cresci, quando eu era estudante, né, assim, aluno, eu lembro que a primeira vez que eu li sobre o Egito, aí falava-se que o Nilo, ele se enchia e deixava na terra ao lado um humus, que era um humus de fertilidade, que deu a possibilidade da civilização egípcia. Então, ao mesmo tempo que o humus é terra, é também uma fertilidade, né? E uma fertilidade aqui no campo da convivência é a fertilidade de que eu percebendo que eu não sou onipotente, que eu não sou autossuficiente, eu preciso do outro, né? Preciso conviver com o outro. E uma consequência também nessa perspectiva, eu penso, desdobrando a humildade, desdobrando a perspectiva da igualdade, é a própria emocionalidade de gratidão. Ou seja, quando eu percebo que eu preciso do outro, né, e que eu sou igual ao outro, naturalmente eu começo a desenvolver alguma gratidão pela existência do outro estar ao meu lado. Então, Kardec questiona no quesito 803, perante Deus, são iguais todos os homens? E os benfeitores respondem que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos, e enunciais assim uma grande verdade e bem maior do que vocês pensam. Então, vou trazer aí para tu poderes comentar. Então, esta é uma questão, a questão 803, ela está dentro do item de igualdade natural. Então, no próprio título que Kardec dá, ele já define do que ele está chamando que nós somos iguais. A nossa natureza intrínseca é exatamente igual. Quando ele diz somos iguais todos os homens, obviamente que ele está usando o termo homens aí como sinônimo de seres humanos, né? E na época de Kardec, na tradução que nós temos do Livro dos Espíritos, ainda se usa esse termo homens como seres humanos, como sinônimo de homens e mulheres. Hoje a gente já, quando cita homens, cita mulheres também, então seria assim, perante Deus são iguais todos os seres humanos? Sim, e mais adiante, Kardec comenta algo muito importante, assim, que todos os homens, ou os seres humanos,
Eles estão submetidos às mesmas leis da natureza. E ele segue dizendo: todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum ser humano concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, esta é uma questão fundamental. Nós nascemos absolutamente iguais, não no mundo físico, mas na existência espiritual. E aí Kardec, que era muito atento a isso, ele perguntou se nós tínhamos aptidões diferentes, né? Se Deus havia outorgado aos homens, aos seres humanos, as mesmas aptidões. E aí os espíritos reforçam, Deus criou iguais todos os espíritos. Mas aí então ele complementa, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. E, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Aí, então, ele esclarece que é do processo evolutivo, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos discriminando e nós vamos nos tornando únicos. Nós já somos criados únicos, mas de uma mesma substância. Mas as experiências incorrem dentro da evolução no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Quer dizer, estamos falando de bilhões e bilhões de anos. Vão acontecendo experiências peculiares que marcam as diferenciações que serão definitivas. Então, aí o Léo e o Sérgio, lá atrás, começaram a ganhar características próprias. E são diferentes também. Porque quem olha o Léo falando sabe que o Léo é o Léo. Quem olha o Sérgio falando sabe que o Sérgio é o Sérgio. Mas nós somos diferentes, sim, mas nós somos iguais também. E nós somos iguais em quê? Porque mesmo como seres humanos, na etapa que nós estamos, também nós nascemos de um mesmo jeito. Nós somos feitos de um mesmo humus que dá origem à palavra humanidade, que dá origem à palavra humildade e que diz respeito à raiz, a adubo, à terra. Então, nós somos absolutamente iguais nesse sentido. Então, o Espiritismo, ele instaura, já no século XIX, uma noção de equidade, de igualdade, de valores que são fundamentais, sobretudo hoje, nos dias que nós vivemos, para estabelecer esse regime de convivência baseados na fraternidade, na solidariedade, na igualdade. E também no Livro dos Espíritos, nós podemos chegar logo adiante, Léo, ele fala sobre a igualdade, a justiça de igualdade dos homens e mulheres. Então, o Espiritismo, já lá no meados do século XIX, ele decreta veementemente a igualdade de direito, de justiça entre homens e mulheres, fazendo com que já naquela época o Espiritismo fosse um pensamento de vanguarda. E aí é um grande ponto, porque como muitas questões sociais, da sociologia, da filosofia, cresceram desde que a codificação espírita foi trazida por Allan Kardec, né? Então a gente imagina alguns dilemas que, na verdade, são dilemas mais aparentes do que realmente dilemas de confronto. Por exemplo, como é que a gente pode conciliar essa noção de igualdade com a noção de singularidade dentro da visão espírita? Porque o que é que acontece, Sérgio? Eu escuto muito pessoas mais jovens do que eu, por exemplo, não gostam muito desse conceito de que nós somos todos iguais, porque às vezes esse conceito vem ao encontro de uma negação das diferenças culturais. Eu não estou colocando aí as diferenças que lá mais na frente Allan Kardec vai trazer das desigualdades sociais, mas vamos colocar assim a desigualdade cultural, né? Uma coisa que não é nem boa nem ruim, porque, por exemplo, se eu pego as condições sociais favoráveis,
A gente imagina, a gente sabe que isso aí é melhor do que uma condição social desfavorável. Você nascer em um local que não tem saneamento básico, local que não dá muitas oportunidades, isso vai dificultar muito o acesso ao desenvolvimento pessoal, né? Vai trazer muitos desafios. Então, não é bem, a gente até vai falar sobre isso, mas vamos pensar essas diferenças, por exemplo, étnicas, de nascer no Brasil, mas nascer no Rio Grande do Sul, né? Tomando chimarrão, nascer aqui em Pernambuco, comendo a tapioca. Essas diferenças culturais que não são melhores nem piores, embora para mim a tapioca é melhor, mas que não são qualitativamente necessariamente melhores ou mais evoluídas, são diferenças culturais. Então, às vezes, algumas pessoas não gostam muito dessa visão de que nós somos iguais, porque elas entendem, né, que nós estamos querendo padronizar todo mundo e desconsiderar as propriedades, né, de cultura, né? E isso influencia muito, né? O local que eu nasço, o sotaque que eu tenho, né? As oportunidades que eu tenho, tudo isso influencia, assim, o meu desenvolvimento e o caminho, nem que seja o jeitão. Eu toco o violão de um jeito, mas o cara lá toca violão com outra característica. Acho muito interessante o encontro de dois grandes violonistas, Paco de Lucia, né, espanhol, a guitarra flamenca, e Rafael Rabelo, a guitarra brasileira, o violão brasileiro, o chorinho. E foi interessante que são dois gigantes da história do violão. E o Rafael Rabelo falou assim: olha, nunca toquem junto de Paco de Lucia, porque esse homem é muito rápido. Porque o Paco de Lucia tem uma velocidade pelo violão da guitarra flamenca. Mas, ao mesmo tempo, a harmonia usada, por exemplo, na música flamenca é muito diminuta em termos de quantidade de acordes quando você compara com o chorinho, com a música brasileira, né? E o Paco de Lucia falava isso: olha, eu nunca solei com tantos acordes assim. Então, duas músicas boas, qualitativamente boas, dois grandes violonistas que, entendendo a singularidade de cada um, que é uma singularidade cultural, respeitavam-se mutuamente, porque entendiam que os dois eram bons violonistas. Acho que é um exemplo simples da música, mas que fala de como essa forma, o jeitão que a gente tem nessa reencarnação influencia, assim, o nosso lugar de ser no mundo, né? Com certeza. Eu acho que quando as pessoas, os jovens, dizem que a gente que não gostam muito da ideia de padronização, eu acho que eles têm toda a razão. Toda a razão, porque assim, nesse sentido do pensamento, seria uma chatice que todas as árvores fossem iguais, que todos os verdes da natureza fossem verdes do mesmo tom, que todas as pessoas tivessem as mesmas feições, as mesmas particularidades. Quer dizer, a riqueza está exatamente no distinto, na diversidade, no diferente. O que enriquece uma paisagem, quanto mais bela uma paisagem, é a variedade de tons, a variedade de ambientes. Quando a gente olha uma natureza, quando a gente olha os mares do Nordeste e enxerga aquelas águas claras, a gente fica com inveja aqui no Rio Grande do Sul, porque a nossa água aqui é meio barrenta e fria. E lá para cima, aí para vocês, não. Ela é esverdeadinha e quentinha. Então, a gente, quando chega no verão, ou mesmo no inverno, aqui a gente corre para ir. Mas quando a gente olha para os campos do Rio Grande do Sul, principalmente em épocas que não tem enchente, e vê aqueles campos verdejantes, com aquele clima puxando para o frio, e dá vontade de tomar um chimarrão, e diz assim: nossa, mas isso aqui é um paraíso também, pela peculiaridade da sua beleza. E não é à toa que muita gente vem do Nordeste para a região da Serra, para conhecer um pouco aquela área de Gramado, Canela, para ver aquela ambiência. Quer dizer, são as diferenças. Então, nós somos atraídos pelo diferente. Mas o diferente nos assusta também. Porque quando o indivíduo ele está muito centrado num narcisismo muito arraigado, ele não quer apenas que todos sejam iguais a ele, mas ele se incomoda com as diferenças, se incomoda que os outros possam ser diferentes. E daí nascem as guerras, as disputas, as batalhas. Então, quando alguém diz assim, nós somos diferentes, acerta. E quando alguém diz assim, nós somos iguais,
também acerta. Porque quando diz que somos iguais, estamos dizendo num contexto. O contexto do somos iguais é assim: se eu der um pontapé na tua canela aí no Nordeste, ou levar um pontapé na canela aqui, a dor é a mesma, a resposta é a mesma. Ai! Ou na China, ou no Japão, em qualquer lugar do mundo, um pontapé na canela vai receber a mesma reação de incomodação, de dor. Isso nós somos iguais. Né? Mas nós somos diferentes nesse outro modo. Então, existe esta possibilidade de pensarmos essa questão por vários caminhos, por várias nuances. Mas eu acho que é mais válido nós pensarmos, nesse momento, a partir do que surge, que a nossa dificuldade é nós nos distinguirmos e aceitarmos as diferenças como parte necessária ao crescimento e ao enriquecimento interno. Faz parte da saúde aceitar o diferente. E como é ameaçador, né, Léo? Como é difícil aceitar essa ruptura do narcisismo primário. O narcisismo primário diz assim: tudo tem que girar em torno de mim. Né? Então surgem aquelas questões assim: quando está algo muito diferente do que eu estou pensando, então eu tenho que aniquilar. Eu tenho que destruir. É uma postura infantil, primária, que ainda precisa ser muito questionada e avançada, né? Melhorada. Aí o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes têm uma música bem interessante, né? Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver, né? E aí eu me lembro da professora de redação que falou basicamente o que você disse assim, Sérgio. Olha, mas se todos na vida fossem igual a você, que chatice viver, né? Ela fazia porque fica todo mundo igual, né? Tanto nas possibilidades quanto nas dificuldades, né? Porque as possibilidades de cada um ajudam a alavancar dificuldades do outro, né? A tonalidade de cada um. Eu falei da música, mas eu acho que a música é um grande exemplo disso. Uma música de um acorde só, você consegue até fazer, né? O samba de uma nota só. Chega ali, muda, mas veja, é uma nota só, mas muda o ritmo, a frequência que a nota é tocada. Então, música só é feita mesmo com algum tipo de diferença, que tem a ver com a idiosincrasia, com a singularidade de cada um, né? Então, esse é um ponto, acho que é bastante importante, e vai ao encontro, a gente falou da humildade, mas vai ao encontro também de outro preceito espírita, que é a própria reencarnação. Com a visão da reencarnação, essa questão da igualdade versus singularidade, ou seja, eu sou igual perante a Deus na criação, parto do mesmo princípio que é o divino, né? Preciso ter as mesmas possibilidades de evolução. Eu posso até não ter na existência atual as mesmas possibilidades que todo mundo, mas na existência fundamental, que é a vida espiritual, a gente tem as mesmas possibilidades. Partimos do mesmo princípio, com as mesmas condições. Porém, essas reencarnações, essas múltiplas existências, com a lei de causa e efeito, que está dentro de nós, aí a gente adentra na questão da consciência divina, está dentro da nossa consciência, a lei de Deus, essas leis morais estão dentro de nós. Então, conforme eu vou trilhando, eu vou me desapegando, né, de mim mesmo e desse narcisismo que dificulta às vezes a trajetória, ou vou me apegando a esse narcisismo e vou ficando ensimesmado, vou ficando bloqueado. Então, a reencarnação é tão curiosa. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, Sérgio, em outro programa, sobre na origem da codificação. Não, na verdade, na origem da codificação existe o movimento do moderno espiritualismo, digamos assim, utilizando a nomenclatura do Arthur Conan Doyle. E esse moderno espiritualismo ele não foi consensual em torno da reencarnação. Ou seja, Allan Kardec ele traz a ideia da reencarnação e o Arthur Conan Doyle ele vai trazer vários autores que não falaram da reencarnação. Inclusive médiuns que ajudaram nesse movimento do moderno espiritualismo, nem todos acreditavam em reencarnação. E é curioso porque nós temos alguns fatos. Primeiro, especialmente o movimento espiritualista inglês, britânico, ele não trazia nas comunicações a ideia da reencarnação. E certamente isso também já nos fala dessa questão étnica, dessa questão cultural, dessa questão do narcisismo, que não é porque você desencarnou que você vai
abrir-se a uma ideia que vai frontalmente contra a visão de que você é melhor qualitativamente falando, na sua origem, você é maior do que o outro, né? A ideia da reencarnação, ela lança por terra a ideia de que nós somos, na origem divina, diferentes. E, ao mesmo tempo, as reuniões que grande parte dos estudiosos ficavam vinculados eram reuniões de materialização, reuniões que tentavam ter como principal foco a comprovação da realidade espiritual e a comprovação da possibilidade da comunicação. Foi Allan Kardec e o movimento francês que perceberam que nas comunicações, nos fenômenos inteligentes, ou seja, os fenômenos intelectuais, você conseguia mexer mais com essas ideias e aprofundar o conteúdo. Então, Kardec acaba fazendo um movimento mais de estudar os fenômenos intelectuais e colocá-los como, digamos assim, a grande força que poderíamos pegar de uma doutrina. Então, isso vai explicando porque Conan Doyle, por exemplo, vai falar do espiritualismo francês, que era o espiritismo, e ele fala assim, olha, pessoalmente, eu, pelas consequências de fraternidade universal, pelas consequências de harmonia universal, eu acredito que a reencarnação faz muito sentido, mas essa não é uma informação unânime, e ele vai trazer toda a história. A gente vai entender porque um grande pesquisador contemporâneo, Allan Kardec, russo, mas muito tempo também morando na Alemanha, o Alexandre Aksakov, ele também não acredita na reencarnação no início, ele vai dizer que a reencarnação era um dogma, não no sentido de ser uma base doutrinária, mas um dogma que Allan Kardec não tinha conseguido pegar em outros médiuns, que o próprio médium Daniel Douglas Home não acreditava na reencarnação. E depois o Alexandre Aksakov, no final da sua existência, ele vai rever e vai se tornar totalmente espírita, não era mais espiritualista só, ele se torna espírita, quando escreve o Animismo e o Espiritismo, e ele vai enaltecer essa questão dos fenômenos intelectuais, que mexem com as ideias, as informações, como sendo importante, né, para poder chegar ao conteúdo, e aí vai desdobrar como sendo a fé moral, a grande consequência desse fenômeno mediúnico. Né? Ele vai falar fé, porque tem uma consequência. Você acredita na espiritualidade, acredita na vida após a morte, isso tem a consequência de você ter uma fé, um espiritualismo. Mas uma fé moral fala de uma conduta. Essa fé que crê precisa também vir alinhada a alguma conduta. E acho que isso tem tudo a ver para a gente entender a dificuldade que é se tocar nesses temas de reencarnação, de igualdade, diferenças, né? Porque mexe no cerne do nosso orgulho mesmo, da nossa vaidade de casta, como outras religiões, outras visões de mundo que falam de reencarnação, às vezes pegam a questão da reencarnação para alimentar os próprios preconceitos, né? Pega a reencarnação para alimentar o preconceito de casta, como o próprio Platão. Olha, Platão fala de reencarnação, mas ele fala de uma reencarnação um pouco mais assim, aristocrática, né? Vamos com calma, né? A condição que a pessoa nasce, né, a aristocracia, não sei o que, já seria uma sentença sine qua non da evolução dela. Né? Então, digamos assim, não era uma questão muito com a visão reencarnacionista que a gente tem dentro do espiritismo. Então, a visão reencarnacionista espírita, ela é mais, digamos assim, eu vou usar um termo valorativo, né, na minha percepção mais profunda, porque ela leva em conta essa complexidade que a gente está colocando da lei de igualdade, e isso traz repercussões na nossa forma de ser ativo no mundo. Então, no meu ativismo, ou seja, na minha vida pessoal e coletiva, né? Eu acho muito interessante a tua digressão, Léo, porque você lembrou de um livro que é muito pouco, de uma obra que é muito pouco comentada assim, no nosso meio, sobretudo, que é a obra do Conan Doyle, do Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, para quem não sabe, ele é o criador de um personagem muito famoso da literatura mundial, que é o Sherlock Holmes. E ele era espírita, mas um espírita britânico, né? Então ele escreveu um livro muito interessante, um livro de muito valor, vale a pena ler, que é a história do espiritismo. Mas é a história do espiritismo, conforme você traz,
visto pela ótica de Conan Doyle, né? Então, ele faz uma extensa pesquisa com a mediunidade daquele tempo e chama realmente a atenção na sua obra que ele não fala tanto no espiritismo de onde ele nasceu, que, né, o termo espírita nasce com Allan Kardec, né? O espiritismo ele é francês na sua origem. E ali ele não usa, ele pega mais o espiritismo como o espiritualismo moderno. E realmente essas diferenças se notam dentro do contexto cultural. Isso é muito importante para a gente considerar que esse assunto que nós estamos estudando hoje, lei de igualdade, é prioritariamente um assunto do nosso espiritismo mesmo, o espiritismo que Kardec conseguiu codificar. Porque nas leis morais, lei de igualdade chama atenção exatamente para isso que você ressaltou agora na tua colocação, que é assim, nós somos iguais, quer dizer, não tem isso de eu sou francês. Não, eu estou francês, eu estou brasileiro, eu estou inglês, mas eu posso, em outro momento, nascer numa outra condição. E dependendo do orgulho nacional, do orgulho que está impresso na matriz do psíquico, isso pode ser considerado uma desonra, uma vergonha, né? Então, como que eu, de uma casta superior, poderei fazer parte de uma etnia muito diferente da minha? Então, é uma ofensa narcísica, né? Arcaica, que já vem arraigada através da reencarnação. O Espiritismo vem e destrói com tudo isso. Isso tudo é bobagem. Nós somos humus. Nós somos humus. Todo mundo nasce do mesmo jeito e vai morrer do mesmo jeito. E quando for para o plano espiritual, acabou a nacionalidade nesse sentido. Porque lá o empregado daqui, que foi completamente massacrado, poderá estar numa condição, e provavelmente estará numa condição muito superior à daquele senhor ou senhora que se sentiam os reis do mundo. E não são poucos os relatos espirituais, os espíritos que dizem de como são recebidos esses senhores do mundo no plano espiritual. São recebidos com muito escárnio, porque ao chegarem lá são destituídos de todas as suas posses, de todas as suas condecorações. E já ao chegarem lá estão rastejantes, muitas vezes, aos pés daqueles que eles achavam escravos aqui, e que no plano espiritual são majestades, com luminosidade. Como quer dizer a eles, todos nós somos iguais. Sempre fomos iguais desde o início. Nesse sentido, lei de igualdade. Lei de igualdade no sentido do valor natural, do valor espiritual. Então, é o espiritismo que traz isso, com muita propriedade. E Kardec irá abordar essa questão, e você toca também, Léo, nesse ponto, dizendo que qual é o grande entrave a nós considerarmos esse ponto como um ponto pacífico? É o orgulho. É o orgulho. E o orgulho ele é filho desse narcisismo imbatível, patológico, né? Porque o narcisismo ele pode ser algo bom também. O narcisismo, quando ele evolui, ele vai havendo desdobramento, desenvolvimento narcísico, a gente evolui para poder gostar dos outros e continuar gostando da gente mesmo, mas considerando as diferenças. Mas quando o narcisismo ele se fixa no patológico, só vale a partir do que eu sou. Eu viro quase como um grande sol, um grande centro. E às vezes esse indivíduo ele se reúne em coletividades e forma um país inteiro. E forma uma ideologia política, por exemplo. Forma um pensamento político. Diz, olha, é como eu penso. Agora nós estamos indo para as eleições. E a gente sempre toma muito cuidado na hora de falar nisso, né? Mas, assim, tem algumas indivíduos que agora se apresentam muito. Não, é esta maneira de pensar, e isso que eu penso é bom para todo mundo. Tenta tornar assim, uma referência particular como uma lei universal. E não raramente diminuindo e desvalorizando o que os outros pensam. Então, nós estamos prestes já estamos assistindo as brigas políticas com infelizes momentos de agressões entre pessoas que estão se colocando como representantes para poderem trazer os interesses da população. Estão se batendo uns nos outros. Como que nós podemos entender esse fenômeno? Se não através dessa ofensa narcísica, desse orgulho,
disso que faz a pessoa se achar melhor do que os outros. Então, quando o Espiritismo fala de lei de igualdade, ele está se referindo à igualdade moral. Não está se referindo à igualdade de particularidades, de características. Não, isso nós sabemos que somos diferentes e precisamos ser diferentes. E será nas diferenças que nós vamos nos aproximar como seres humanos. Se nós não, porque gostar de quem gosta da gente, gostar de quem pensa como a gente é muito fácil. Não é? Nesse momento pode estar todo mundo nos aplaudindo, isso é uma delícia. Mas no momento que a gente leva uma vaia, opa, para um pouquinho, isso fere o narcisismo. Então nós precisamos nos acostumar a ouvir os outros, a considerar os outros. E sair desse ponto cristalizado, evolutivo, que de tantas encarnações nós viemos patinando, que é nesta questão do orgulho, que o Espiritismo tanto fala. Veja se não é a questão da ganância. Nós estamos assistindo agora as queimadas aqui no país inteiro, aqui, embora no Rio Grande do Sul a gente continue com enchentes, agora estamos mais dias nos tomando por alagamentos aqui, mas no centro do país, a função das queimadas, e nós vemos que por trás disso existe muita ganância. Olha o que faz a ganância a ponto de se autodestruir. Né? Como uma questão moral de não se poder colocar como parte integrante de um ecossistema, de uma natureza, onde nós somos partes constitutivas de um universo natural, ele é subornado por um impulso narcísico violentamente destrutivo, regido pela ganância, né? Pela destrutividade, que é capaz de destruir de forma perigosa a própria sobrevivência dos seus demais. Então, quando a gente fala em lei de igualdade no Espiritismo, nós estamos falando sobre a ordem social. Estamos falando sobre a ordem natural? Sim, mas estamos falando sobre a ordem social. Estamos falando sobre a ordem da comunidade, do relacionamento entre as pessoas, e não só entre as pessoas, entre os seres vivos, entre a natureza, entre o ecossistema. Né? Nós somos iguais enquanto espécies vivas do planeta. Poderíamos avançar para esse caminho também, né? Talvez o nosso querido pensador espírita, dos mais atuantes da atualidade, que é o André Trigueiro, que gosta tanto desta temática da ecologia, poderia falar muito melhor do que nós, mas dizemos que nós temos que considerar também essa igualdade no sentido do valor da existência enquanto espécies, animais, vegetais, nós seres humanos, como parte da criação também, somos iguais frente à criação, só estamos em pontos evolutivos um pouco diferentes, mas nós precisamos nos harmonizar com todo esse ecossistema evolutivo que nós estamos mergulhados. Né? É isso. Na questão 806, Allan Kardec vai questionar sobre as desigualdades das condições sociais, né? Perguntando se é uma lei da natureza também. E os benfeitores vão dizer que não, essa desigualdade das condições sociais não é uma lei da natureza, é uma obra do homem, não é uma obra de Deus. E aí eu me lembrei, quando você falava dos servos, né, dos escravos, lembrei de dois escravos que eram mais ou menos contemporâneos, que pelo que eu saiba não se conheceram em vida, e estavam em pontos diferentes do planeta, que era o escravo Nestório, né, e o escravo Epicteto. Eles nasceram mais ou menos junto ali, sabe? E os dois eram escravos, né? O Nestório, reencarnação do Públio, né? Uma das reencarnações de Emmanuel, e você vê a diferença de 50 anos depois, né? O Nestório é um dos personagens principais do 50 anos depois. Na verdade, nem é o personagem principal, mas me chama muito a atenção o Nestório, porque que diferença você tem ali do Públio Lentulus. E às vezes assim, a pessoa precisa chegar, digamos, no fundo de um poço, né? Não que, sem romantizar o fundo do poço, mas a realidade é que às vezes a pessoa precisa chegar nesse aspecto do arrependimento, da dor, para ter um salto. E aí vem também o lado que você estava colocando, o narcisismo, a vaidade excessiva, o orgulho excessivo, obviamente, na primeira etapa, ele nos prejudica muito.
Porém, em um segundo momento, quando ele é bem direcionado, ele é uma força criativa muito intensa, né, que pode ser direcionada. E aí o exemplo do Nestório, você vê uma outra pessoa. E o Epicteto, que é um dos expoentes do estoicismo, que também era escravo, e ele não era estoico, ele nem conhecia o estoicismo, ele não tinha acesso a esse conteúdo, mas a vida dele era uma vida muito estoica. E quando o senhor dele o liberta, não porque gostasse, mas porque o senhor, inclusive, ficava com uma certa inveja. Veja que coisa curiosa. O senhor, o dono do Epicteto, ficava com inveja da liberdade que o escravo tinha, né? E ele ficava fazendo várias, digamos assim, maldades para ver até que ponto o Epicteto aguentava. E inveja, né? Porque ele era mais livre, até que ele então libertou, talvez para não ficar tão constrangido com a própria vaidade ferida. Como é que um escravo tem mais poder do que ele, que tinha um poder, né? Porque a liberdade é um grande poder, a liberdade interna. E o Epicteto, então, ele conhece o estoicismo e vira como é que é o nome? Um expoente, né? Ele não escreve nada, mas ele tem um manual do Epicteto que a gente até analisou aqui também, me lembrei agora do Jesus Saúde Mental, fizemos umas análises desse manual do Epicteto. E aí, Sérgio, o que me chama a atenção não é que o Espiritismo ele vai dizer que a escravidão ela é necessária. Porque se a gente dissesse isso, é como se a escravidão fosse uma obra de Deus, ou seja, a desigualdade social nesse nível fosse uma criação de Deus. Não é uma criação dos homens. Porém, aqueles indivíduos que conseguem, né, que conseguiram, e eu estou falando do Nestório, Emmanuel e do Epicteto, o Epicteto, que conseguiram utilizar essas contingências, consequência de outras existências, eles conseguiram utilizar a favor da humanidade e a favor deles mesmos. Epicteto virando uma referência até os dias de hoje, referências de psicoterapia, inclusive, né? Acho que ele tinha ideia, ele estava só vivendo a vida dele, a liberdade que ele tinha, né? E ele vira uma referência, porque na época não existia psicologia, não existia psicanálise, não existia psiquiatria, existia filosofia e religião, dando aí os norteamentos para as pessoas viverem uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Se eu pego a ideia da reencarnação e da liberdade numa perspectiva mais do hinduísmo mesmo, do Lady Karma, do hinduísmo pelo menos interpretado, né? Não o hinduísmo da teoria do Bhagavad Gita, mas como ficou ali na Índia a ideia das castas, como ficou também com Platão a ideia das parelhas aladas, em que ele conta um pouco isso, cada um tem um tipo de é como se cada um nascesse com um tipo de asa, e esse tipo de asa fosse uma condição natural. Então, o tipo de asa seria o tipo social que a gente reencarna. Mas esse local social que a gente reencarna, ele é apenas uma contingência temporária e criação dos seres humanos. Com o tempo, conforme a evolução das leis avançam, né, essas coisas vão saindo, conforme a gente vai ficando mais próximo da lei divina, a gente vai se assemelhando à lei divina do ponto de vista de lei social. Mas enquanto isso não acontece, aqueles que conseguem utilizar esse momento como algo, digamos assim, impulsionador da própria evolução, a gente vê isso que o Sérgio muito bem trouxe. Eu estou trazendo aqui outros exemplos, né? Sem falar da desencarnação dele, a gente não sabe, eu não tenho notícia do Epicteto, mas temos notícia do Nestório e temos notícia do Emmanuel, né? Como ele é importante, aprofundado em torno da nossa visão. Não é um espírito, e eu acho que vale a pena dizer isso, não é um espírito pouquinho, não, né? Emmanuel é um espírito muito crescido, né? E a vida do Nestório foi o ponto de partida ali. Embora a dor do Públio é o ponto de mudança, mas a vida do Nestório é o grande início de consolidações posteriores que nós temos, então, como o Emmanuel, um grande espírito bastante evoluído, né? Bastante evoluído. Sim. Eu fiquei pensando que isso que aconteceu de Emmanuel para Nestório, de uma vida para outra, aconteceu de Saulo para Paulo de Tarso na mesma existência. Não é? Que esse salto quântico que o Saulo deu na direção
de Paulo também se deu numa transformação, num encontro com essa potência que é de Jesus, né? Essa potência de Jesus, esse poder transformador, não é? Que Jesus teve na vida de todos esses, fazendo com que eles tivessem essa mudança de eixo interno na direção de um progresso espiritual, né? Que fosse realmente consistente e que realmente fosse transformador. Então é assim que o Espiritismo ele nos fala dessas passagens de Jesus como passagens emblemáticas. Uma que eu lembrei aqui é quando o moço rico chega a Jesus e diz assim: bom mestre. E Jesus diz assim: por que me chamais de bom? Porque bom só existe um. Naquele momento, Jesus se coloca em plano de igualdade, né? Ele diz assim: por que me chamais de bom? Eu, tipo assim, eu sou do mesmo humus, eu sou da mesma natureza, eu sou do mesmo campo. Mas também temos que, naquele momento, ele propõe algo de diferente para aquele jovem, que se torna algo muito difícil dele cumprir, porque o nível evolutivo não era aquele. Então, Jesus, naquela mesma passagem, ele mostra que na nossa essência nós somos iguais, mas nos nossos processos nós somos diferentes. Esses espíritos reencarnam de modos muito diferentes dentro de uma evolução para outra, de uma encarnação para outra. E a chave realmente, né, Léo, é a reencarnação. É o que o Paulo consegue fazer, bastante impactante, porque parece que ele faz ali 3, 4 reencarnações numa reencarnação só, né? numa vida única, né? E é muito, muito impactante o que a gente vê na história de Paulo. Eu conversava isso com a Paola e ela me trazia assim, uma passagem muito interessante, Sérgio, já que a gente está falando da vaidade, nosso trabalho, como às vezes a gente pega teorias para alimentar o nosso excesso de orgulho, etc. No final, né, tem 2 passagens muito interessantes de Paulo, quer dizer, dentro desse contexto. Um deles é quando ele tá vai para uma cidade e então uma mulher, que era como se fosse uma médium, ela começa a dar uma passividade, assim, como se fosse realmente psicofonizando, né? E vai falando dos emissários, abram alas para os emissários do Senhor, para os mensageiros. Então, fala de enaltecendo excessivamente Paulo e Barnabé. E o Paulo, então, de uma forma muito perspicaz, ele fala assim: por que vocês estão me tentando, espíritos, né, assim, maus, assim? E aí o Barnabé não entende, ele, lógico, nós não somos, isso aqui é para... Ele percebendo que o espírito, ele não diz que não é uma comunicação, ele fala como se fosse de fato uma comunicação espiritual através dessa mulher, mas um espírito que queria perturbar, porque enquanto o Barnabé estava entendendo que seria realmente bom, era, digamos assim, uma obra de Deus se efetuando para que a mensagem do Senhor fosse escutada, Paulo tem esse feeling muito do bom senso dele, do senso crítico, junto com a humildade que ia crescendo, humildade saber o que se é, nem mais, nem menos. E aí ele vai perceber, olha, você tá, nós não merecemos, isso é uma tentação para, digamos assim, a minha vaidade excessiva. E o outro, já no final da existência dele, quando Lucas já está no final mesmo, assim, dele ser sentenciado, tudo, e os discípulos todos, assim, de Jesus começam a ir ao encontro de Paulo, reverenciar, agradecer. E aí Lucas, então, empolgado com aquela demonstração de afeto, ele quer escrever, né, essas passagens, e Paulo faz uma notação muito interessante. Por que você quer escrever isso? Não escreva das dificuldades, das dores, das lutas, para que as pessoas, os próximos trabalhadores do Senhor saibam que o caminho é árduo e que não é apenas a pompa, né? Trabalhar numa perspectiva de aprofundamento espiritual, não tem a pompa do dia a dia, porque existe as dificuldades do caminho, né? Então, eu achei bem interessante esses 2 aspectos, que não deixa de ser 2 situações de muita humildade de Paulo de Tarso, demonstrando como, às vezes, um lance de nossa queda
fica muito envaidecido antes do tempo, e aí esse envaidecimento acaba sendo uma contradição em relação a essa lei de igualdade. Então, não escreva as pompas, Lucas, escreva sobre os desafios para que os próximos trabalhadores saibam dos desafios que nós temos, porque, de fato, né, esse trabalho íntimo, né, é muito profundo, é muito difícil, porque, veja, trabalhar... Qual o objetivo de fazer uma live espírita? No final Sim. das contas, é algum tipo de aprofundamento pessoal para o Sérgio, para mim, né? Senão fica sem sentido, né? Fica uma coisa que você é apenas produção e não interiorização. Então, esse é um ponto importante a gente pensar de uma forma mais profunda da nossa igualdade, né? Nós somos tarefeiros, né, Sérgio? Exato. E lembrando, Léo, assim, para a gente mudar um pouquinho o foco, hoje nós estamos muito eruditos, né? Falando sobre os textos bíblicos, os autores, né? Mas eu gostaria de trazer um pouquinho para o nosso feijão com arroz do dia a dia, assim, porque pode ser interessante esse tema para as mães e pais, né? Porque muitas vezes os pais assim, não, eu não sei o que houve com meus filhos, porque eu tratei todos iguais. Um saiu com um problema, outro saiu sem problema. Os filhos não são iguais, os filhos são diferentes, né? Quando renasce uma criança, dependendo do tipo de contato que se tenha com uma criança, pode ser muito exitoso com um filho, mas pode ser muito desastroso com outro. Uma criança que seja mais inibida, se ela tiver uma austeridade na condução do seu processo educacional, ela vai ficar retraída, ela vai ficar intimidada, ela vai ficar inibida. Né? Então, com os pais, a gente precisa ter esse conceito também de que, nesta questão, é preciso cuidar de cada existência como única, como própria. Né? Vai me ocorrendo isso que é uma coisa importante, porque às vezes os pais dizem assim, não, mas então nós precisamos tratar todos iguais. Lá no centro espírita nós temos que nos reunir e considerar todo mundo igual. Não, não, não. Temos que considerar as diferenças. Temos que considerar as diferenças, os pontos de vista, podermos ter tolerância com as expressões, termos paciência uns com os outros, porque se não for assim, nós não vamos nos comunicar, nós não vamos nos desenvolver. Para que a gente possa, nós falamos narcisismo, para que nós possamos nos sentir com uma autoestima, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos ouvir os outros, para as pessoas poderem se sentir capazes e bem-vindas nos ambientes, né? Então, esse ambiente que se cria muitas vezes das polarizações, que começa lá dentro de casa e depois vai para o ambiente dos meios sociais que a gente vive, isso inclui a casa espírita, isso inclui o meio político, está dentro desse contexto também, que nós precisamos desenvolver essa capacidade de escuta, de respeito, de fraternidade, de solidariedade, de alteridade, de poder conviver com os diferentes, conviver com outras opiniões, de preferência com opiniões bem diferentes da nossa, podermos suportar aquilo que nos é dito, do que é o oposto do que a gente pensa, mas a gente ouvir com atenção. Será que ali não tem alguma coisa que eu não me dei conta? Será que o que eu sei é tudo realmente o melhor? Ou será que eu também não estou equivocado? Será que eu não tenho como aprender alguma coisa que eu não sei? Essa questão nos joga novamente para o humus, né, Léo? Para o humus da nossa humildade, nós temos essa capacidade de olharmos os seres humanos, de olharmos as pessoas com um olhar de generosidade, porque senão nós não temos como nos desenvolver. E na família mais do que nunca. Na família mais do que nunca, nos relacionamentos familiares. Eu acredito que você traz um ponto importante, que é trazer essa reflexão do nível, sair do nível individual e do nível coletivo ambiental e do nível coletivo social fora de casa para o nível coletivo familiar, né? E acho que faz muito sentido o que aqui, eu não sei se aí tem esse ditado, mas eu aprendi com minha mãe, que dizia assim: o costume de casa vai à praça. Então, o que eu faço em casa acaba que eu vou repetindo na praça, na praça pública. E aí essas encrencas todas, né? Essas brigas todas, essas divisões todas, essa dificuldade de lidar de uma maneira um pouco mais horizontal. Óbvio que a paternidade e a maternidade, elas trazem uma verticalidade de funções,
Mas a questão reencarnatória é tão interessante, tão complexa, que ela traz um tempero a mais, que às vezes os filhos, eles até são mais evoluídos do que os pais. Sim, E não que eles vão para isso assumir a função de ser o pai e a mãe do pai, porque ali a função é outra. Nada de, digamos assim, ser o terapeuta da família, né? Ou ser o conselheiro espiritual, ou ser o pequeno Buda da família. Mas isso traz uma reflexão importante nessa perspectiva da humildade, é que nós, pais, vamos errar o tempero. Às vezes colocando sal demais, às vezes tirando sal onde deveria ter um pouco mais de sal, porque é difícil mesmo essa equidade, né? É o conceito de equidade. Você saber dosar de acordo com as singularidades de cada filho. E o outro ponto é que muito assim, acontece muito, né, também de o pai e a mãe às vezes não aceitar que às vezes os filhos eles estão certos, especialmente não estou falando de uma criança, não estou falando aqui já de um adulto, que o cara já está formado, e aí muitas encrencas da saúde mental vêm também desses relacionamentos parentais, quando o filho já está crescido, e às vezes o filho já tem uma outra visão que ultrapassou, inclusive, não ultrapassou no sentido total, mas em alguns pontos, sim. E se nós ficamos nesse narcisismo parental, né, de achar que somos sempre muito mais evoluídos, a gente não vai conseguir fazer concessões que são importantes para uma harmonia, né, familiar, uma harmonia íntima. E aí, Sérgio, queria então passar para você para a gente chegar nessas nossas à guisa de conclusão, né, que são temas que se conectam uns com os outros. Eu acho que está dito, né, bastante, assim, a gente deixou muitas reflexões. Não diria que teríamos uma conclusão, até porque hoje talvez tenha sido um dos nossos encontros que foi a temática mais aberta que a gente abordou. E isso é como combinações químicas, né? A gente lança elementos químicos com muitas valências, quem está nos ouvindo vai criando uma série de outras reflexões. E é muito interessante deixar em aberto essas reflexões para que elas possam suscitar novas ideias, né? E como você bem diz, Léo, esses temas se interconectam, eles se conversam entre eles, e nós vamos retornar. Assim como nós começamos falando de outras leis morais, e hoje chegamos na lei de igualdade, nos próximos encontros, provavelmente nós vamos desdobrar ainda a lei de igualdade nos próximos assuntos. Vamos para a próxima. Então, agradecendo o público, dizer que a gente tem lido as mensagens, né, de gratidão que vocês nos entregam, isso serve como estímulo. Recebo também o nosso afeto, o nosso carinho, e as perguntas também que vocês mandam, a gente tem feito junto com a Ana, a Tereza, e agradecer mais uma vez a presença virtual de todos e convidar para que a gente possa estar junto na próxima semana com perguntas e respostas junto com a Ana Tereza. Sérgio, muito obrigado, querido. Um abraço. Tchau, Léo. Um abraço a todos. Muito obrigado.